Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a um dia, a alguns minutos de estudo da obra Sinal Verde. Esse estudo que tanto tem nos ajudado a compreender as revoluções morais que nós precisamos operar dentro de nós mesmos. Como eu sempre gosto de dizer, a obra Sinal Verde, bom dia para Adriele, bom dia para Bianca, bom dia para Renata, para Vá Mourão, para todo mundo que está entrando. Para Elisângela, a obra Sinal Verde é um conjunto de comportamento, de reflexão, que nos propõe diversas mudanças em nosso dia a dia. Às vezes é uma obra que nós não damos a devida atenção, por ser bem pequenininha, por ser bem curtinha. Bom dia, meu amigo School, _76, muito bem-vindo. Para Vera Donofrio, bom dia. Para Tássia Braga, bom dia. Todo mundo que está entrando aí, gente, é uma alegria. E por ela ser uma obra que não é muito extensa, às vezes nós passamos o olhar, que as mensagens são mais curtinhas, nós passamos o olhar sem dedicar a devida atenção e sem perceber o quanto ela é importante, uma regra de formatação de conduta para o nosso dia a dia. E é por isso que nós a escolhemos para fazer esse momento inicial dos nossos estudos de sábado e domingo. Nós pretendemos levar a efeito o estudo de diversas obras aqui, mas o Sinal Verde foi primeiramente escolhido justamente por ser esse convite a uma reforma, convite a uma mudança íntima, pessoal, profunda. Como nós sempre falamos em todos os nossos encontros, os bons não podem mais ser tímidos. Compartilhem essa live, compartilhem esse momento, convidem mais e mais amigos para estar conosco. E se você está nos assistindo pelo YouTube do Espiritismo 24 Horas, porque todos os estudos do Sinal Verde estão disponíveis em nosso canal do YouTube, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhando com os amigos, os familiares, os conhecidos, inscrever-se em nosso canal e acionar o sininho das notificações. Bom dia para o Joaquim, que está sempre conosco aqui, e para a Lide Borges. É uma alegria, gente. É uma alegria. Para a Elidiana Rodrigues, o Tino, todo mundo, muito bem-vindo. Muito bem-vindo à nossa casa, né? Nós estamos em casa, então sejam muito bem-vindos à nossa casa. Sem maiores delongas, como já é habitual, primeiro nós fazemos a leitura do capítulo e depois nós voltamos ponto a ponto. E nós queremos participação, tá bom? Nós queremos aqui que seja uma conversa muito livre, muito espontânea. Capítulo 17, Dever e Trabalho. É interessante que algumas pessoas, inclusive, nos acompanham com a obra. Eu acho muito legal isso, eu acho muito bacana. Então, capítulo 17 da obra Sinal Verde, Dever e Trabalho. E o amigo espiritual, André Luiz, vem nos ensinar. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e compreensão. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Nós observamos aqui mais uma mensagem cheia de reflexões profundas. No domingo, o capítulo 16, no domingo passado, o capítulo 16 trazia lições sobre chefia e subalternidade. E hoje nós vamos ver lições sobre dever e trabalho. Queridos amigos da Rede Doutrina, sejam muito bem-vindos. Amigos de ideal, irmãos em espalhar o amor, sejam muito bem-vindos.
E quando nós, é o que eu sempre gosto, bom dia, Carlos Moraes, tudo bom? Quando nós, é o que eu sempre gosto de falar, quando nós ficamos apenas na leitura fria, só nas palavras, nós entendemos que André Luiz vai estar conversando aqui conosco só sobre os deveres profissionais. Que a mensagem vai nos trazer questões só de como nos portarmos frente às nossas atividades profissionais. Só que vai muito mais além. Quando ele, neste capítulo 17, discute conosco a questão do dever e do trabalho, são atitudes para serem levadas a efeito em toda a nossa vida de relação. Nós temos deveres e atividades na família, na sociedade, perante os amigos, perante as pessoas, os conhecidos que nos cercam. Nós temos deveres e atividades numa fila de supermercado, numa fila de banco, no trânsito. Então essa mensagem ela é muito mais complexa, porque as tarefas que nos são ofertadas nos são oferecidas em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida de relação, não apenas especificamente na questão das atividades profissionais. E aí André Luiz vai começar nos ensinando. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Nós precisamos de dedicação naquela obra a ser construída, naquela obra a ser realizada. E isso em todos os pontos. Nós estamos agindo, e aí começa a reflexão. Nós estamos agindo, nós estamos nos associando, nós, criaturas, estamos nos associando de forma competente, de forma digna, nas tarefas desempenhadas pela nossa família? Nas tarefas desempenhadas no nosso trabalho, nas tarefas desempenhadas no círculo social, no seio social, na sociedade em que fomos chamados a atuar? Ou nós estamos apenas en passant, movidos pela força aleatória dos ventos? Pergunte-se, questione-se, você está se comprometendo na tarefa que foi chamado a atuar? Eu estou me comprometendo com dignidade, com competência na tarefa que eu fui chamado a atuar? Eu acho que a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual a tarefa que eu fui chamado a atuar? É o primeiro ponto. Que tarefa eu fui chamado a atuar? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha função na minha casa, na sociedade, no meu trabalho? E descobrindo quais são as nossas funções, quais são os nossos papéis importantíssimos. Todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma função importantíssima. Descobrindo quais são essas funções, quais são essas tarefas, quais são esses trabalhos, nós começamos a investigar quais são os deveres. É muito além da obrigação pura e simples, da obrigação stricto sensu. É algo lato sensu, é algo amplo. Então, descobrindo quais são as minhas tarefas, qual é a minha função dentro da minha família? Pergunte-se, qual é a minha função dentro da minha família? Talvez eu seja aquela pessoa que tenha um maior grau de paciência. Talvez eu seja aquela pessoa que tenha uma aptidão maior para desenvolver determinadas atividades. E ali eu sou uma peça fundamental na engrenagem. Na sociedade, no meio social que me cerca, dentro dessa engrenagem, qual é a minha função? Porque isso é um conhecimento de si mesmo, que é uma tarefa importantíssima para os dias, não apenas para os dias atuais, mas para uma questão de existência. Quem sou eu? Para que eu estou apto? E qual a função que eu exerço no meio que me cerca? E aí, descobrindo esse ponto, eu passo a me questionar. Eu estou fazendo, eu estou atuando, eu estou agindo da melhor forma que eu posso agir? Ou eu estou naquela atitude preguiçosa, que eu respondo quando as coisas acontecem? Sou proativo ou apenas respondo? E aí cada um, quando encontrar a resposta a esses questionamentos, vai adequando a sua estrada, vai construindo novos caminhos, vai abrindo a piquete se necessário, mas vai trabalhando naquilo que foi chamado a atuar. Segundo,
Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Ser obediente é aplicar mansuetude. Bom dia aos amigos do Instituto do Amor. Gente, que alegria ter vocês aqui. Ser obediente é desempenhar bem a tarefa. Nós temos uma dificuldade em sermos obedientes, porque nós ainda somos muito orgulhosos, aqueles seres movidos por paixões que querem ver a sua vontade prevalecer acima de todas as coisas. Há momentos na vida que nós precisamos apenas escutar o que o universo tem a nos dizer e dançar conforme essa música maravilhosa que tem um tom, uma afinação em amor. E nós estamos, muitas vezes, desobedecendo essas regras que nos são colocadas por potências muito maiores. Obedecer é saber escutar. Obedecer é saber ouvir. Obedecer é respeitar. Obedecer é agir com dignidade naquilo que é pedido. Sabe qual é um grande problema nosso? E aqui nós já começamos a abrir o coração. O que eu percebo como sendo um grande problema nosso é querer nadar contra a corrente. Se o universo nos direciona a determinado sentido, por que buscar o sentido contrário? O nascedouro, a origem da grande maioria de nossas chagas, para não dizer de todas as nossas chagas, é querer nadar contra a corrente que o universo nos convida. Eu sou do interior de Minas Gerais, então não é uma cidade costeira, o mar está extremamente longe, e eu confesso que eu fui ao mar uma vez. Fiz uma viagem uma vez para Arraial da Ajuda. Apaixonado com o mar. Não há nada mais belo que o mar. Não há nada mais reflexivo que o mar. E os amigos aqui que têm a oportunidade de ter o mar todos os dias às portas de sua casa, ou então muito próximos, já tentou nadar ir contra o que a onda te convida a fazer? É impossível. É impossível. Ou se você quiser, você vai sofrer demais. E até se colocar num risco que não é necessário, num risco desnecessário. Então, se as ondas, se a correnteza, se o fluxo da corrente te convida a um ponto, siga esse fluxo. Mas primeiro você precisa identificar qual é esse fluxo. Aonde você está sendo direcionado. Aonde você está sendo convidado. Agora vem. Acharam que eu estava devaneando e que eu havia fugido da mensagem? Aonde você está sendo convidado a agir, a trabalhar. Qual é o seu dever? E quando você percebe isso, você se entrega. E um espírito entregue àquilo que ele é convidado a realizar, ele atravessa ao mar, ao oceano da vida de forma muito mais tranquila, de forma muito mais pacífica. A Bianca nos fez o convite, minha amiga, vou dar print nesse convite, hein? Vou dar print nesse convite. Para ir, Praia Maravilhosa, Guarda do Embaú, vou dar print nesse convite, hein? Para irmos e conhecermos essa praia maravilhosa que você nos coloca. Então saibamos, todos nós, saibamos entender os convites que a corrente da vida nos oferta. Não briguemos. Não vamos tergiversar com desculpas hipócritas para irmos contra a maré. Vamos segui-la. E seguindo-a, vamos encontrar tranquilidade e paz na condução dos nossos passos, na condução das nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, e esse ponto aqui, para mim, claro, cada um que está nos escutando vai encontrar no ensinamento aquilo que mais se adequa à sua experiência. Nós somos múltiplos. Mas veja bem, quem executa, para mim, o que chama mais atenção na mensagem é esse trecho. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Quero ler aqui o comentário da nossa irmã Renata.
O essencial é invisível aos olhos, porque o nosso dever puro e verdadeiro é sempre estarmos aptos a compreender e ajudar os irmãos que necessitam mais. Isso é fundamental, Renata, sabe por quê? Porque aí você se percebe pertencente a uma corrente muito maior do que você mesmo. Há elos, nós somos elos que se ligam, e elos que quando se conectam, retornam ao Pai, retornam ao coração do Pai. É por isso que eu acredito que André Luiz também, que vai nos falar, se não for André Luiz, me desculpem, mas eu acredito que André Luiz que vai nos falar na obra O Espírito de Verdade, na obra O Espírito da Verdade, perdão, que é a psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, que o Criador se manifesta nas criaturas através das criaturas. É quando nós redescobrimos essa questão do pertencimento, que somos elos de uma corrente, é quando nós nos reconectamos ao coração uns dos outros, que nós retornamos ao Pai. Isso é fundamental, essa percepção é fundamental. Mas retornando aqui, quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. E por que eu acho isso fundamental? Nós somos um gênero humano, nós somos uma humanidade que ainda quer começar a obra pelo topo, pela cobertura. Nós queremos construir um grande edifício começando pela cobertura. E nós nos esquecemos que precisamos, eu digo que não é nem construir o térreo, nós precisamos primeiro encontrar a base. E esse papel de encontrar a base, esse papel ele tem uma filosofia profunda aqui. Para encontrar a base, para fazer a base no terreno, você precisa o quê? Quando você vai, se tiver algum construtor aqui, me perdoe se eu falar alguma besteira. Meu bairro aqui na minha cidade é um bairro em construção, então eu vejo muito isso. Quando nós vamos fazer o alicerce, quando nós vamos fazer a base, primeiro nós precisamos nivelar o terreno. Precisamos retirar todas aquelas imperfeições que existem naquele terreno. Porque o terreno, dificilmente ele vai ser entregue perfeitinho ali, totalmente alinhado. Então primeiro você precisa retirar as imperfeições e você precisa alinhar o terreno. Meu amigo Carlos Prado, meus amigos Carlos Prado é meu dentista que está aqui, que alegria ter você aqui. Um abraço fraterno, saudade de você, meu irmão. Então veja bem, primeiro você precisa retirar imperfeições. Para você começar a obra, você precisa se esvair de vários preconceitos construídos ao longo do tempo. Para você construir essa base, não é nem o térreo que você começa. Primeiro, você retira diversas impurezas que ainda estão dentro de você, que ainda estão dentro de nós. Você se limpa primeiro. Você primeiro se limpa. E aí depois você faz o aterramento, aí depois você vem construindo. O problema nosso é querer começar do topo. E aí, quando uma tarefa que nós consideramos, isso, Adriano, nós temos que remover o velho para dar lugar ao novo. O nosso querido renovado em Damasco já nos falava, primeiro eu preciso dar um adeus aqui para o homem velho. E aí sim eu vou construir o homem novo. O próprio Cristo já nos falava, eu não construo, eu não vou fazendo remendo naquele pano ali que já está velho, eu vou remendando. Não. Eu preciso de uma cobertura nova. Eu preciso modificar o pensamento, eu preciso transformar tudo isso que há de impuro em mim. E aí são nas tarefas menores, que nós consideramos menores, que nós aprendemos a nos candidatar a tarefas maiores. Eu conversava com uma grande amiga segunda-feira. Nós postamos um vídeo, nós estamos postando uma série de vídeos de uma palestra que fizemos sobre indulgência e perdão. Nós estamos segmentando essa palestra e postando vários vídeos. E aí uma grande amiga da querida cidade de Ibiá, ela nos mandou uma mensagem nos relatando uma situação que aconteceu com ela na rua. E aí que foi uma situação muito difícil, mas aí ela foi conseguindo trabalhar. E aí eu lembro que eu mandei um áudio para ela dizendo o seguinte,
que essas contrariedades que nós temos na rua, no trabalho, são contrariedades que nós vamos aprendendo a exercitar paciência, compreensão, até aquela que nós vamos aprendendo a exercitar até o deixa para lá, passou, aconteceu. São essas tarefas, esses comezinhos, essas questões menores do dia a dia, porque aí nós nos candidatamos a grandes tarefas, por exemplo, de perdão dentro da nossa casa. Se eu não consigo relevar uma buzina no trânsito, se eu não consigo relevar uma ofensa no trânsito, de uma pessoa que talvez eu nem conheça, de um carro que está cruzando com o meu carro, e eu, não vou ver mais na grande... Patos de Minas, isso é meio complicado, porque Patos de Minas é um ovo, 130 mil habitantes a minha cidade. Mas pensa uma grande cidade, você que mora aí em São Paulo, você que mora em Belo Horizonte. Às vezes um carro vai passar por você, vai buzinar de uma forma mal educada, e você nem vai ver aquela pessoa mais, nem vai ver aquele carro mais. E se você não consegue relevar isso, como é que você vai se candidatar, por exemplo, a relevar as buzinadas que você leva dentro da sua casa, todo dia? Então, essas tarefas menores nos colocam aptos às grandes tarefas. É como nós vemos, por exemplo, no exercício da caridade. No exercício, vamos colocar um exemplo aqui, no exercício dos trabalhos, dos grandes trabalhos de caridade, de amor ao próximo. Aí você olha para Chico Xavier e fala assim, se eu não tiver uma tarefa do tamanho da de Chico Xavier, eu não vou trabalhar. Você vai para a casa espírita e fala, se eu não conseguir ter uma tarefa do tamanho de Divaldo Franco, o tamanho que é a tarefa dos trabalhos da Mansão do Caminho, eu não vou trabalhar. Então você não vai trabalhar nunca. Sabe como é que você suporta um Emmanuel do seu lado? Que Emmanuel, vou falar a verdade, Emmanuel era um cabra, Sabe como é que você suporta um Emmanuel do seu lado? Falando disciplina, é se candidatando nos comezinhos iniciais, nas primeiras tarefas. Sua tarefa hoje é colocar uma máscara, quando nós pudermos voltar a realizar esses trabalhos, é colocar uma máscara e servir uma concha de sopa para cada pessoa que te colocar ali a vasilhinha dela. Mas eu não posso fazer isso, porque eu já quero coordenar a sopa, eu já quero começar na coordenação. Não, peraí, uma coisa de cada vez. Eu já quero chegar na casa espírita e eu já quero ser aquele médico que psicografa, aquele médico que escuta, aquele médico que faz tudo. Não, calma. Antes disso, aprende a abraçar o irmão. Calma. É tijolinho por tijolinho. Até Chico Xavier, ele precisou se adequar. Tem uma história muito interessante. É uma história que está nos áudios do podcast do Portal Ser. E aí, eu esqueci o nome aqui do senhor que está falando, mas é um trabalhador que atuou junto com o Chico Xavier. E aí ele fala nesse áudio do Portal Ser, é maravilhoso esse áudio. Aí ele está falando lá que o Chico estava participando das tarefas de materialização, se eu não me engano, com o Peixotinho. Acho que está descrito no Materializações Luminosas. E aí esse amigo está conversando com o Haroldo, com o pessoal do Portal Ser lá, e tem esse áudio, procurem, é o podcast do Portal Ser. E aí esse amigo fala o seguinte, que nessas tarefas de materialização que o Chico estava participando, materializou Emmanuel. E aí ele fala, Emmanuel era um cara, ele era mandão, né? Era um cara que todo mundo tinha medo, aí materializa Emmanuel. E aí ele contando, é muito bonito, eu me emociono quando eu escuto essa história. E aí quando Emmanuel materializa, 2 metros, ele fala assim, um rapagão de 2 metros de altura, todo altivo, e aí Emmanuel materializa e dá a seguinte mensagem. Chico participando dos trabalhos de materialização, vocês estão ouvindo o que eu falei, né? Aí Emmanuel materializa e dá a seguinte mensagem. Essa mensagem. A tarefa do médium é a pena. É a pena. Então, a partir desse dia, Chico não mais participou dos trabalhos de materialização e dedicou-se à questão da lavra psicográfica. Então, vejam bem, a adequação ao trabalho. Os grandes vultos, como aqueles que querem se candidatar a grandes vultos, precisam entender as mensagens. Qual o papel, qual a tarefa, qual a função a ser desempenhada. Não queiramos nos candidatar aos grandes trabalhos de renovação da humanidade
se nós não conseguimos ainda escutar aos convites para os grandes trabalhos de renovação de nós mesmos. Então saibamos, qual que é o tijolinho na presente romagem terrestre, qual que é o tijolinho que eu preciso colocar nesse grande edifício que é a minha renovação. E tijolinho por tijolinho entender que não existem trabalhos menores, existem trabalhos adequados à nossa evolução. E quando o trabalho surgir, realizamos a tarefa da melhor maneira possível dentro de nossas potencialidades. Não há trabalho pequeno. Pequeno é não trabalhar. Continua André Luiz. Luciana Morato é uma querida amiga aqui da cidade de Patos de Minas. Luciana, beijo pra você, tô com muita saudade de você, viu? A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Em um tempo onde nós gostamos de expor uma vida nem sempre verdadeira nas redes sociais, nunca nos esqueçamos que são os nossos atos, as nossas atitudes que nos definem. É aquilo que nós fazemos que vai nos definir. É por isso que o gigante de Assis vai nos ensinar, vai nos dizer para pregar o Evangelho. E somente, se necessário, utilizarmos das palavras. Porque o grande Evangelho do Senhor é a nossa vida. É a forma como nós nos comportamos. É o nosso exemplo. A Adriele... Ô Adriele, que isso, minha amiga? Sou eu que tenho que agradecer, por favor. Aqui somos devedores tentando colocar em dia a balança da evolução. A gente quer ficar, quando a gente partir, quando nós terminarmos o nosso trabalho aqui na presente romagem, a gente quer partir pelo menos um pouquinho no positivo, tá? É isso, por favor. Quem escarnece, continua André Luiz, quem faz pouco caso, é o escárnio, pouco caso, quem faz pouco caso da obra, do trabalho que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Aqui é um ponto importante, né? Nós estamos trabalhando nos pontos aqui. Juliana, minha amiga, estava sentindo sua falta, hein? Nós estamos trabalhando nos pontos aqui, que é o seguinte. Você fez o questionamento. Qual que é a minha função? Qual que é o meu trabalho? Qual que é a minha tarefa? Nós vamos lembrar aqui, essa mensagem ela me emociona muito, que é a segunda mensagem mediúnica do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que primeiro nós temos a mensagem do Espírito Israelita e depois nós temos a mensagem de Fenelon. Olha a grandeza da segunda mensagem, né? E depois nós temos a mensagem de Fenelon dentro do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Se eu tiver errado aqui, me corrijam, por favor. Quem tiver a oportunidade de pegar o Evangelho aí e verificar se as nossas informações estão corretas, nós agradecemos. E aí o que acontece? Nessa segunda mensagem, lá nas últimas palavras, Fenelon vai nos dizer o seguinte, que o grão de areia é muito pequeno, mas não é esse grão de areia que forma, por exemplo, as praias, os grandes, a imensidão do deserto. Os animálculos são imperceptíveis, mas não são eles que formam os continentes? Então, nenhum de nós é pequeno. Todos nós somos trabalhadores ativos cooperando na construção do reino de Deus em nós e na reflexão para o meio que nós vivemos, né, para o planeta que nós habitamos. E aí aqui, quando nós identificamos nessa tarefa de descobrimento, de descoberta interior íntima, quando nós identificamos quais são as nossas missões, quais são os nossos trabalhos, que nenhum deles é mínimo, nenhum deles é pequeno, como eu coloquei, pequeno é não trabalhar, pequeno é ter uma existência ociosa, pequeno é não fazer nada, pequeno é permanecer estacionário. Quando nós identificamos quais são essas tarefas, se nós escarnecemos dessa tarefa, se nós fazemos pouco caso, não, isso é pequeno demais, não, vou esperar. Quando passar alguma coisa maior eu faço. Quando nós simplesmente não prestamos atenção naquilo que nós precisamos fazer, nós estamos desprestigiando a nós mesmos. Nós não estamos respeitando essa tarefa divina que nos foi confiada.
A tarefa divina que nos é confiada é a tarefa que nós conseguimos realizar. Você quer ensinar... Eu vou falar esse termo porque é bonito, né? Física quântica é um termo bonito. Eu não entendo nada de física quântica, sério. Eu nem sei por onde passa. Vou falar a verdade para vocês, nem sei por onde passa. Mas quando nós queremos nos candidatar... Como você vai querer se candidatar aos segredos, aos mistérios da física quântica, sendo que você não sabe nem fazer adição e subtração? Como é que você pega um menino que está começando no beabá, que está começando a fazer B mais A, Bá, B mais E, Bé, e quer colocar para ele as grandes obras literárias do nosso planeta? Então, cada coisa no seu tempo, não desprezando que cada coisa tem o seu tempo. Repito, cada coisa no seu tempo, não desprezando que cada coisa tem o seu tempo. Então, a tarefa que você tem hoje é a tarefa que é necessária. Você não escarnece dela. Você não faz pouco caso dela. Você a faz da melhor maneira possível ao seu alcance. E aí sim, você se coloca digno para outras tarefas. Nesses tempos em que a vida de todos nós está descortinada, a gente fica olhando o que o outro está fazendo, a gente fala, nossa, por que ele tem essa tarefa e eu não tenho? Porque aquele é o trabalho dele. O seu trabalho é outro. A gente fica se comparando, a gente fica comparando com o jardim que o outro já edificou, quando na verdade nós temos que construir o nosso. A Adriele colocou para nós, lembrei da lição que está no Livro dos Espíritos, ela não lembra o número, mas assim, olha, não desempenha um papel tão importante o mais simples servente dos pedreiros quanto o arquiteto da construção? São tarefas diversas, porém igualmente importantes. É isso, Adriele, é isso. É isso. O problema é que o orgulho do mundo nos fez acreditar que existem tarefas maiores que as menores. Nos fez acreditar que existem profissões melhores, que existem funções melhores que outras. Toda função é importante. Toda função tem seu mérito. Toda função nos honorifica a existência, porque foi a função que nós candidatamos e que nós falamos aos mentores espirituais, a Jesus e a Deus. Nós vamos realizá-la. Nós vamos cumprir da melhor maneira possível. E assim a gente o faz. Servir, presta atenção nisso aqui, meus amigos. A Mariana traz uma frase que nós amamos. Nós precisamos aprender a florescer onde Deus nos coloca. Onde Deus te colocou. É aí que você vai aprender a florescer. No deserto a que Deus te enviou, seja o oásis que as pessoas precisam. E aí André Luiz continua. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim entesourar apoio, experiência, simpatia e cooperação. Aqui, para a gente exemplificar esse ensino, a gente volta às nossas atividades profissionais. É para a gente exemplificar. Eu só faço aquilo que me mandam, eu não vou além. Eu não vou além. Só faço o que está... Se eu for além, eu tô... Aí a expressão que a gente usa, né, a expressão popular, eu estou puxando o saco. Só estou fazendo aquilo que me mandam, não vou além. Não vou além. Peraí, gente. Vamos aprender a servir além do próprio dever? Né? Se uma pessoa está precisando de ajuda ao nosso lado, nós não vamos ajudar porque não está escrito, não está descrito nas funções a serem realizadas? Renato, o podcast que eu falei é Pode Ser, P-O-D-S-E-R. É o Pode Ser. É um podcast que nós temos ali, lições preciosas do Haroldo Dutra Dias e de outros convidados. É um podcast que, se eu não me engano, ele existe desde 2011. Desde 2011, salvo o melhor juízo. Lá nós encontramos os Minutos com Emmanuel, que o Haroldo fez por bastante tempo, que é muito, muito, muito lindo. Temos estudos ali fantásticos, fantásticos. E aí, por que eu dei o exemplo da atividade profissional? Porque eu vou trazer isso para a nossa vida. Tem hora que a gente vira na nossa vida e fala, não, está circunscrito só eu fazer isso aqui. Não vou fazer mais nada. A gente está na casa espírita e fala, não, meu trabalho hoje é só isso aqui, não vou fazer mais nada. Porque aí a gente confunde o quê? Não, peraí, a minha missão é essa, então eu não posso ir além. Não, gente, nós estamos trabalhando errado de novo. A minha missão é essa. Eu vou precisar desempenhá-la bem. Mas não quer dizer que eu não possa ir além.
Vocês lembram quando, por exemplo, vamos trazer aqui o Chico, né? Emmanuel fala para o Chico, você tem uma tarefa de escrever livro. Isso, obrigado, minha amiga. A minha amiga aí, ó, lá do Semente da Manhã. Gente, quem não conhece esse Instagram aí, ó, Semente do Amanhã. Maravilhoso, um amigo. Ó, quem não conhece, vai lá agora e clica lá, ó, seguir. É maravilhoso. E aí a Emmanuel falava assim com o Chico, Chico, você tem que escrever X livros. Aí o Chico falava, beleza, vou escrever X livros. Nossa, Chico, bacana, você já escreveu X, agora é X mais X. Ah, bacana, vou escrever X mais X. Não, Chico, beleza, X mais X mais X. Então aquela proposta ali que começou com 50, 100, terminou em 402, 412, né? Não sei, eu não sou muito bom com números. Então você tem uma tarefa que você tem que desempenhar bem, mas você pode ir além. E você pode não, você deve ir além. Observar a sua tarefa e o que eu posso fazer de mais? O que eu posso ir além aqui? Dentro disso que eu fui chamado a realizar, onde é que eu posso ir além? Eu vou trazer um exemplo aqui nosso, do Espiritismo 24 horas. Quando nós começamos o Espiritismo 24 horas, até nós contamos isso na live que nós fizemos com o Rossandro, com o Jaime, com tantos outros amigos que também trabalham nessa tarefa de divulgação pela internet. Quando nós começamos o Espiritismo 24 horas, nós achávamos assim, não, vamos salvar a doutrina espírita de pessoas que fazem citações e não colocam a devida autoria. Nós achávamos que estávamos carregando a bandeira Deus, Cristo e Caridade sozinho em nossas mãos. Então nós começamos o Espiritismo 24 horas e era só mensagem, nós colocávamos só mensagem. E tinha um nome ali, era até um nome assim, que o pessoal ri bastante quando nós contamos o primeiro nome, lá em 2015, o Espiritismo 24 horas surge com o nome de Consolador Prometido. Só para vocês verem o quanto nós achávamos, quanto nós, a expressão popular, né, o quanto nós se achávamos, fiz um aspas aqui, o quanto nós se achávamos. E nós só colocávamos mensagem. Entrávamos uma vez por dia e colocávamos mensagem. Tá, beleza. Com o tempo a gente foi percebendo, instruído e aceitando a corrente do universo, que talvez a tarefa fosse um pouco mais ampla. Talvez nós precisássemos nos conectar mais com as pessoas, com os corações. E aí nós modificamos o nome, colocamos Espiritismo 24 horas nessa missão de espalhar o amor todos os momentos, e nós percebemos, não é só uma divulgação de mensagens, nós precisamos ir além. Nós precisamos tentar buscar conversar com as pessoas. Quem estiver precisando, nós vamos passar o nosso número do WhatsApp. Nós vamos conversar pelo WhatsApp também. Se preciso, nós vamos ao vivo, abraçar as pessoas. É isso. Então o trabalho que a proposta era só uma divulgação fria de mensagens, se transformou nisso que nós estamos vendo hoje. Onde nós fazemos essas nossas lives, onde nós buscamos ampliar os laços de amizade, nós conectamos pelo WhatsApp, né? Nós vamos lá para a nossa irmã aqui, a nossa irmã do... Gente, outro Instagram maravilhoso, o Aprendiz do Espiritismo _, que a nossa irmã Adriele está conduzindo. É lindo, quem não conhece, vá lá também. E aí a nossa irmã Adriele, não sei se ela está aqui ainda, ela virou para nós, ela é do interior de Sergipe, eu não vou lembrar a cidade, que ela é do interior de Sergipe, e aí nós fizemos uma live com ela na quinta-feira, e ela falou assim, ó, você está convidado para vir aqui comer pão de queijo aqui no interior de Sergipe. Aí eu peguei e brinquei com ela, não é uma questão de talvez, é uma questão de quando, nós vamos, nós vamos, então é isso. E aí a gente vai percebendo que as tarefas elas vão aumentando. Nós temos aquela missão ali que talvez seja o ponto de partida, é o tijolinho, mas nós vamos aumentando. É isso, é ir ampliando. Hoje nós estamos aqui com as lives, mas e amanhã? Aí é aprender a escutar o universo e saber onde a corrente de amor vai nos levar. A proposta final é sempre o amor, no mais alto do seu edifício. Como nós chegaremos até lá? Aí nós vamos ouvindo o universo e sabendo o que fazer. Bom dia para a Alissa. Na formação, continua André Luiz, tá ótimo, bolo de banana com canela, tá excelente. Tiver um cafezinho, tá excelente, Adriele, não se preocupe. Na formação
e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Compreender para sermos compreendidos. A Monique, a Monique Papa Oficial. Monique, você colocou, estou começando a divulgação da doutrina. Monique, não desanima. O trabalho é para a posteridade e o trabalho não é nosso, tá bom? Uma coisa que às vezes nós observamos, e isso é da consciência de cada um, nós observamos que muitas vezes querem talvez fazer o próprio nome e esquecer que o que deve prevalecer é o nome de Jesus. Então, Monique, continue, fique firme, todos os dias, não desanime. Ataques vão surgir, vai ter dia que você vai virar e falar assim, não quero mais isso, quero fechar tudo, quero sumir. Mas nunca se esqueça, não somos nós, é Jesus. Nós estamos apenas de passagem. O dia que eu for, outra pessoa vai chegar, vai pegar esse perfil aqui e vai melhorá-lo. E vai fazê-lo melhor ainda. Algo que a nossa imperfeição ainda não permite fazer. E vai fazê-lo melhor ainda. Porque nós somos meros instrumentos. É Jesus que deve ficar. É Jesus que deve ficar. Nós não somos nada. É Jesus que deve ficar. Ah, Adriele, que bacana. É isso aí. A gente tem que compartilhar com o máximo de pessoas. E, para complementar qualquer trabalho, formar e complementar, nós precisamos compreender para sermos compreendidos. Saber ouvir, saber escutar, saber entender, entender as propostas do outro, entender as propostas do outro, entender o que o outro tem a trazer, entender que todo mundo tem algo a trazer, todo mundo, nós não somos os detentores da verdade, longe disso, todo mundo tem algo a trazer. E nas compreensões conjuntas, no entendimento conjunto, nós vamos crescendo. A nossa amiga aqui, Gostinho de Espiritismo. Vamos juntos. Muita força, muita coragem e muita harmonia para todos nós. Jesus prevalecendo sempre. Sempre. É Ele que deve surgir das nossas palavras. Não somos nós que devemos ficar. É Jesus. Sempre. Joaquim, o canal da Adriele, eu até peço para a Adriele deixar aqui, é o Aprendiz do Espiritismo, underline, é o tracinho no final aqui. Eu falo underline, porque aí eu acho que eu sou chique, eu sou jovem, mas é aquele tracinho no final. Aprendiz do Espiritismo, aquele tracinho no final. Deixa aqui, Adriele, para o pessoal ver, tá bom? Deixa aqui. A Semente da Manhã, a nossa amiga do Semente da Manhã, se puder escrever aqui de novo para o pessoal ver também, nós crescemos juntos, divulgando, compreendendo o trabalho um do outro. A árvore é gigantesca, o trabalho é infinito. E não é só para um fazer, não, é para todos nós realizarmos. E terminando a mensagem de hoje. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Não faça por obrigação. Faça pela alegria de servir. Não faça por obrigação. Faça pela alegria em ser útil. Não faça por obrigação. Faça pela alegria em amar aquilo que você está fazendo. Já perceberam que quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente está indo por obrigação? Ah, eu vou para o meu trabalho, eu faço as coisas do meu trabalho, porque lá tem o meu salário. Eu vou por isso. O quanto que a gente é infeliz? Eu falo isso porque eu era assim. Eu era assim, quando eu tinha 23, 24 anos de idade, comecei a desempenhar a função que eu desempenho hoje com alegria há 14 anos, 13 anos. Há 13 anos, eu ia para o meu trabalho, eu vou lá porque lá é onde eu tenho meu salário, lá é onde eu ganho meu salário. E eu era tão infeliz. Eram horas tão difíceis que eu passava lá. E quando eu passei a encarar aquela atividade com alegria, agradecendo, é muito mais do que a condição de sustentabilidade para a minha vida. É onde eu burilo o meu espírito, é onde eu transformo essa coisa tão complicada que ainda existe em mim em um potencial de diamantes, de manancial de bênçãos para o futuro. É mais um ponto que me ajuda a evoluir. Eu passei a aprender a ir para o meu trabalho sorrindo, com aquela atitude de gratidão. E isso vale para todos os pontos da nossa vida. Você está dentro da sua casa, você está dentro da sua família, aí você tem um problema, você fala, eu tenho que aguentar. Porque se nós estamos aqui, sabe aquela obrigação? Eu tenho que aguentar.
tem que aguentar, porque eu vim nessa casa para aguentar. Aí você está fazendo por obrigação, você está cumprindo a sua tarefa, mas você está cumprindo por obrigação. E quando você fala, oh meu Deus, obrigado por ter me colocado nessa casa, eu vou amar, eu vou sorrir. Aí os dias passam leves, isso é para tudo na vida. Eu gosto aqui, ó, a nossa querida amiga fala a diferença de Marta e Maria. Maria servia por amor, Marta, atarefada, reclamava do excesso de atividade. Maria já tinha feito aquele encontro místico, Marta ainda estava naquele trabalho. Também eu iria fazer, mas ainda estava naquele trabalho. Então tudo o que você fizer na sua vida, não faça pela simples obrigação. Entenda que é o seu dever e faça por amor. Tudo o que você faz por amor cresce, expande e a vida fica mais leve. E essa vida que já é tão difícil, que ela o é, porque ela o é, ela fica mais leve. Viva não apenas por obrigação, viva por amor. E os dias ficarão mais doces e as tarefas ficarão menos penosas. Converta o trabalho em alegria. Joaquim coloca aqui para nós. Eu queria sempre ser reconhecido pelos outros e não era. Ficava chateado. Quando foi um dia recebi uma mensagem que não preciso do reconhecimento deles. Quem tem que me reconhecer já está vendo. Joaquim, eu me identifico com o que você trouxe. Eu também sempre, em um momento da minha vida, um momento um pouco distante já, eu sempre queria ser reconhecido pelos outros. Quando na verdade, não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Precisamos trabalhar e encontrar nos braços do Senhor o amor que desejamos construir. É isso, meus amigos. Terminamos o capítulo 17. Eduardo Gibelli, grande amigo, grande irmão. Esse aí, meus queridos, esse aí já nos ensina a amar com a doçura do seu coração. É isso. Terminamos o capítulo 17, Dever e Trabalho. Amanhã, às 9 horas da manhã, com convidados, nós estaremos observando o capítulo 18 em torno da profissão. Vocês perceberam que o André Luiz entrou aqui numa temática dos deveres profissionais, mas nós estamos exaurindo, saindo dessa temática simples do dever profissional e trazendo para toda a vida? Por isso que os livros Sinal Verde precisa ser lido e estudado com muita atenção. Jesus nos abençoe. Essa live estará disponível em nosso canal no YouTube daqui a pouco e até amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser. Paz e luz no coração de todos. Tchau, tchau. Um sábado iluminado e cheio de trabalho, cheio de amor para todos. Um abraço, gente.